Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está me ouvindo, mas seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Hugo, muito prazer. Eu gostaria de tirar uns momentos aqui iniciais para fazer uma apresentação desse canal, só que eu vou começar a fazer isso por meio de uma reflexão sobre como eu entendo como funciona essa plataforma aqui que é o YouTube. Por que eu vou fazer essa reflexão inicial? Porque depois disso eu vou apresentar a proposta e apresentar também uma alternativa ao modo de funcionamento aqui da plataforma, que pode ser a preferência que seja um investimento coletivo. Mas, bom, em primeiro lugar, como é que eu penso como funciona o YouTube? Sim, vamos simplificar aqui o funcionamento. Eu vou criar um esboço aqui com vocês. Existe uma figura central no YouTube, isso não é novidade para ninguém, que é o produtor de conteúdo. Vou chamar aqui o que a gente chama vulgarmente de YouTuber, né? Vamos supor que tem um YouTuber lá, esse sujeito aqui, ele gosta de falar sobre política. Clássico, né, gente? Tem um monte de gente aí falando sobre política. E aí, esse indivíduo, ele produz conteúdo audiovisual, ele posta lá seus vídeos, esses vídeos começam a ser acessados por B, C e D, e aí essas pessoas começam a se identificar com A e começam a compartilhar o vídeo, né? Então o E, o F e o G, eles também gostam, se inscrevem no canal, e aí isso aqui começa a se tornar uma comunidade. Eventualmente outras pessoas também vão se juntando, o H e o I e o J, por meio de compartilhamento. Essas pessoas também começam a ter acesso, e aí se forma toda uma estrutura aqui do canal no YouTube, em que de um lado você tem o produtor de conteúdo e de outro lado você tem as pessoas que estão ali consumindo, né? Se a gente fosse... Eu não vou nem dizer que essa é uma estrutura assim, o YouTube hoje funciona assim. Não, ele é um modelo de funcionamento, né? Ele foi concebido para funcionar dessa forma. Não se trata de um estado atual. Então, se a gente fosse pensar em alguns aspectos, extrair alguns aspectos sobre esse modelo, a gente poderia concluir o seguinte, que se trata de um modelo cujas relações são verticalizadas, ou seja, justamente porque a gente tem dois tipos de personagens, esse aqui e esses daqui. A gente também poderia dizer, e essa aqui é uma ideia que eu gostaria de explicar um pouco melhor, que na verdade o debate e o nível de comunicação, eles tendem a diminuir e não aumentar, né? E por que eu estou dizendo isso? Quando um canal está muito no início, se vocês observarem as pessoas, sobretudo esses formadores de opinião, eu acho essa expressão terrível, mas vou pegar lá, os formadores de opinião hoje, que tem milhões de inscritos no YouTube, tem uma comunidade gigantesca. Quando eles eram pequenos, talvez não todos, mas pelo menos uma parte deles, eles conseguiam dar alguma atenção para os indivíduos, né? Então o sujeito lá publicava um vídeo, aí esse aqui elogiava, esse aqui compartilhava uma reflexão, esse daqui, sei lá, xingava, esses outros aqui também de alguma forma tentavam interagir com ele, e aí o Ali elogiava, respondia a esse, ignorava esse, esses outros aqui, eventualmente ele produzia até um vídeo tentando interagir com as pessoas. Olha, obrigado fulano de tal por dar uma ideia de pauta, estou aqui respondendo a fulano, não sei o que. Existe uma interação possível, muito por conta também do número de pessoas, que é mais fácil você conseguir dar atenção a 10 pessoas do que você dar atenção a 50 mil, né? Então tem essa questão também. Mas com o tempo, conforme esse indivíduo vai crescendo, e ele se torna, por exemplo, um youtuber com 1 milhão, 5 milhões de pessoas, até menos que isso às vezes, você não precisa também ter um número tão gigantesco, mas quando você começa a ter uma estrutura muito grande, você começa a não conseguir mais dar atenção aos indivíduos, né? Ou seja, existe uma relação aqui que é muito mais discursiva propriamente do que no formato de diálogo, ou seja, essa pessoa aqui, ela produz conteúdo, o resto consome e acabou. O restante fica na seção de comentários, elas sim interagem umas com as outras, mas esse A aqui, ele raramente consegue falar com o H sobre tal assunto. Para que haja, com o tempo, uma interação entre esses e esses,
muitas vezes é necessário uma mobilização de massa, muita gente comentando a mesma coisa e até que esse A ele preste atenção no que está sendo falado e aí ele consegue produzir alguma coisa em resposta ao que está sendo solicitado. Com o tempo, o dever desse A aqui acaba sendo de administrar a massa, né? Já que ele não consegue dar essa atenção mais individualizada, ele tenta de alguma forma administrar a massa até para poder manter a estrutura dele. Mas de modo geral, nesse sentido que eu estou falando, o debate, o nível de comunicação entre as pessoas, ele tende a diminuir e não a aumentar. Um outro aspecto nessa que acaba esse esquema produzindo é uma relação passiva que é sustentada no consumo, que na verdade não é nada de muito novo. Passiva por quê? Que nem na nossa relação, por exemplo, em sala de aula. O professor dá aula, os outros escutam, e a maioria das pessoas tendem a ficar quieta, absorver o conteúdo, e aqui no YouTube não é uma coisa muito diferente. Por mais que exista a seção de comentários, por mais que exista a possibilidade de você produzir seu conteúdo também, a maioria das pessoas está ali absorvendo a informação, absorvendo aquele conteúdo de um modo passivo, ou seja, você está ali como um telespectador. Né? E de consumo, na medida em que você tem de um lado uma pessoa que está ali trabalhando, produzindo conteúdo, e de um outro lado você tem a pessoa que está consumindo. Um quarto aspecto, e aqui eu gostaria de transformar essa imagem em alguma coisa de perfil. Você tem um vértice que seria o A, e desse vértice se projeta todas as relações. Ou seja, aqui você tem o B, o C, o D, o E. Ou seja, a partir desse A aqui se projetam feixes que vai constituir a comunidade. Né? Ou seja, vou botar aqui projeção em feixes. Na realidade, eu nem ia usar a palavra feixes, eu ia usar outra palavra, mas como essa outra palavra está muito desgastada no cenário político, eu prefiro usar feixes do que já criar qualquer tipo de polêmica aqui no primeiro vídeo, que não seria muito legal. Bom, como conclusão desses aspectos aqui, que não são totalmente diferentes entre si, mas que têm relações uns com os outros, a gente pode concluir que existe nesse esquema uma relação que na verdade é uma relação autoritária. Não no sentido da violência, claro, mas no sentido de que o poder de mobilização dessa pessoa aqui é muito maior do que o poder desses indivíduos aqui de agir ou umas com as outras ou atingir o próprio A. Então o A ele consegue mobilizar muitas vezes comportamentos, consegue induzir a ações, consegue induzir a pensamentos, produzir desejos nessa massa que ele está administrando. Então, por essa diferença que é bastante assimétrica, a gente acaba que produz aqui um esquema que é muito autoritário. Como usuário, não só da internet, mas de YouTube, por muitos anos, como uma pessoa que gosta de estudar, inclusive de se divertir aqui no YouTube, essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes e que eu compartilho aqui agora. Existe uma alternativa a esse modelo? Existe, só que assim, o que eu vou apresentar aqui como alternativa, na verdade, ela não muito diferente do que já existe, apesar de que não é o carro-chefe, não é exatamente o que você vê acontecendo hoje. Mas, de alguma forma, esse modelo que eu vou esquematizar aqui, ele já existe, só que em outros espaços. Se a gente fosse pensar quase que num exercício lógico, vamos inverter cada um desses aspectos aqui. Em vez de uma relação verticalizada, a gente teria um sistema em que a relação, na verdade, é horizontal. Em vez de ter um debate mais pobre ou uma perda de comunicação com o tempo, a gente teria um aumento do debate e um aumento da comunicação. Em vez de ter uma estrutura que se projeta em feixes, a gente tem uma rede. E não dá para concluir que isso tudo leva a uma... faltou um aqui, né? Em vez de ter um esquema sustentado numa relação passiva num sistema de consumo, a gente teria alguma coisa ativa
E não em que, claro, continuaria havendo consumo, mas haveria, sobretudo, produção. Logo, não dá para concluir que seria alguma coisa autoritária, mas muito mais colaborativa. Como? Né? Como é que isso é possível? Isso é uma utopia no YouTube? Já pensei sobre isso várias vezes. De certa forma, sim. No YouTube, como é uma plataforma de produção de conteúdo audiovisual e que para isso aqui ser possível envolve o engajamento das pessoas, isso aqui é quase que utópico. Mas se a gente for pensar na experiência da internet na sua totalidade, na verdade isso aqui já existe, não é nada de revolucionário. Se a gente for pensar, por exemplo, nos fóruns, ou propriamente nas redes sociais, algumas delas, talvez não todas, a gente vai ver, por exemplo, o fórum eu acho que ilustra melhor um pouco dessa ideia. Como é que funciona um fórum? Você cria um tópico, as pessoas comentam, basicamente. Então você levanta um tema lá sobre, sei lá, vamos supor que é um fórum de games, um fórum de arte, ou qualquer tipo de fórum. Você levanta lá um tópico e as pessoas começam a comentar para você ou inclusive umas com as outras. Então, como é que seria um esquema nesse sentido aqui? Então, vamos supor que você tem lá um produtor de conteúdo A, ele gosta de falar sobre, vamos manter aqui o assunto, vamos manter política. E aí, esse A, ele fez um vídeo que foi assistido pelo B. O B, ele produziu um vídeo em resposta ao A. E aí um C, que assistiu tanto o vídeo do A quanto o B, ele responde ao A, ou então ele responde ao C também. E assim, se a gente for pensar na continuidade disso, GHI, a gente tem que todos esses indivíduos, eles não estão aqui, eles não orbitam em torno desse A, mas eles começam a interagir uns com os outros numa relação em que o que está em jogo não é esse cara, mas o debate. Então, se a gente fosse pensar, claro, aqui esse A, ele só está em cima porque eu comecei a desenhar assim, mas na verdade seria efetivamente uma rede em que as pessoas se engajariam no debate e não ficariam nessa posição ativa ou de produção, ou melhor, ou passiva ou de consumo. Né? A pessoa ela não estaria simplesmente ouvindo o A. Ela estaria, sim, ouvindo o A, mas tentando se engajar no debate e responder ao A. Então, como é que isso se encaixa na proposta desse canal aqui? Como vocês estão vendo, ele se chama Gabinete de Leitura. Até pelo formato, como eu estou tratando aqui, ele vai acontecer da seguinte forma. Determinados assuntos vão ser tratados aqui, e aqui eu já organizo alguns eixos, algumas disciplinas. Eu vou falar nos vídeos de história, vou falar de psicologia, vou falar de ciências sociais, filosofia, o que a gente entende de uma maneira muito geral de ciências humanas sociais, né? Literatura e por aí vai. Por que se chama gabinete de leitura? Eu vou pegar, vamos supor que num determinado vídeo eu queira falar de história. E aí eu vou selecionar um texto, vou pegar, por exemplo, esse texto aqui, do Jorge Duby, As Damas do Século XII, e aí vou selecionar um capítulo e vou ler. Só que em vez de você só acompanhar as informações, absorver essas informações, simplesmente escutar, você também vai pegar o seu PDF ou sua versão impressa e vai ler junto comigo. Então nesse sentido, você ia se engajar um pouco mais com o vídeo e não simplesmente ouvir ou participar ali de modo muito passivo. Se é que participar de modo passivo é possível, mas você estaria ali numa posição muito mais passiva. Né? Mas não, a ideia é o contrário. A ideia é que você participe de alguma forma. E aí, acabou por aí? Não. A gente terminaria a leitura, eu faria mais talvez algumas considerações, alguns comentários, inclusive, ao longo da leitura, debateria alguma ideia mais específica, ou então levantaria uma questão,
E você, por exemplo, se você assim for da sua vontade, se você assim se sentir engajado, você produziria o seu próprio vídeo, continuando a leitura, por exemplo, um outro capítulo do livro, ou então levantando outras reflexões a partir do que foi discutido e lido no primeiro vídeo, no caso o vídeo que eu vou publicar, e outras pessoas também se engajariam nesse debate. Uma outra pessoa poderia pegar um outro capítulo, ou então fazer uma ponte com outro texto, ou então levantar alguma outra questão, fazer algum outro comentário, alguma outra reflexão, de modo que no final das contas todo mundo se engaja na discussão, todo mundo lê, todo mundo discute. Ou seja, isso aqui na realidade não é um chamamento a fazer parte de uma comunidade nesse sentido aqui, em que uma pessoa fala e o restante ouve, mas é um convite a participar, é um convite a ler junto, um convite a refletir junto e a se engajar numa discussão sobre um determinado assunto. Ou seja, é pensar no YouTube muito mais como um fórum em que é possível reunir pessoas em torno de um texto, em torno de uma discussão, em torno de um determinado assunto, do que propriamente isso aqui, que seria, considero, um modelo tradicional, que é o modelo de base, que é assim como ele funciona. Então, bom, essa foi uma reflexão inicial e a apresentação da proposta. No próximo vídeo, efetivamente, eu vou trazer um texto e aí a gente vai ler, a gente vai discutir. Você fica à vontade, se você quiser, inclusive, pegar o mesmo texto e fazer outras reflexões, mas a ideia é que, com o tempo, a gente começasse a produzir uma rede aqui de debatedores, de leitores, de gente que se envolvesse com o conteúdo propriamente dito e não ficasse numa relação meramente conteudista e consumista do conteúdo que se é publicado. Bom, eu acho que eu já falei demais, esse foi só um primeiro vídeo que foi introdutório. A ideia é que no próximo, como eu falei, a gente já traga algum material e continue a discussão. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.